Beleza, galera? Questão 13 da provinha Polinômios 1 2019. Particularmente é a questão que eu acho mais interessante, assim, que ela envolve outras coisas, ela vai além dos polinômios em si, né? Ela traz uma aplicação concreta dessa ideia de polinômio. Ela diz o seguinte, a questão é assim, o gráfico esboçado representa o peso médio em quilogramas de um animal de determinada espécie em função do tempo de vida T em meses. O gráfico, daí você tem que observar o gráfico, né? Nota que no eixo das abscissas nós temos a variável tempo, medida em meses. No eixo das ordenadas nós temos o peso médio do bicho em quilogramas. A gente observa que o gráfico ele tem comportamentos distintos dependendo do intervalo, né? De 0 a 10 meses o gráfico é um segmento de reta e de 10 meses para frente é uma outra função que a gente não tem, a princípio, condições de avaliar. É uma função que não é linear, não é quadrática, então a gente não sabe muito bem o que é isso. Vamos ver o que diz a letra A. Para t entre 0 e 10, ou seja, para esse intervalo aqui, ó, de 0 a 10, o gráfico é um segmento de reta, isso você consegue ver. Determine a função polinomial cujo gráfico é esse segmento de reta e calcule o peso médio do animal com 6 meses de vida a partir do polinômio encontrado. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, ó, esse segmento de reta, ele é um segmento de reta, existe uma reta que dá suporte a esse segmento, ou seja, a reta da qual esse segmento foi tirado. O que a gente está querendo descobrir é o seguinte, ó, qual é a equação dessa reta? Quando eu digo determine a função polinomial, o que eu estou querendo saber é qual é o polinômio que representa esse segmento de reta. É claro que um polinômio ele vai ter um domínio que é o conjunto dos reais, e um pedaço desse polinômio, que vai do 0 até o 10, é que vai ser usado para representar essa situação que está sendo descrita aí no problema. Então, mas eu sei o seguinte, que essa reta ela é representada por uma função do tipo y é igual a ax mais b. Nesse problema, eu sei que o y é o peso do animal, peso médio, e o x é o tempo. Então, na verdade, o polinômio que representa o ganho de massa desse animal, o peso médio desse animal nos 10 primeiros meses, ele é um negócio que pode ser representado assim. O peso num certo tempo é A vezes T mais B, ou seja, é um polinômio do primeiro grau. Para eu conhecer esse polinômio, eu preciso descobrir o valor do coeficiente B, que é o coeficiente linear, e eu preciso descobrir o valor do coeficiente A, que é o coeficiente angular. Bem, o coeficiente B ele é imediato. Por quê? Porque o valor do coeficiente B é a ordenada do ponto aonde a reta corta o eixo Y. Então aqui eu tenho o eixo Y, aqui eu tenho o eixo X. Essa reta ela vai cortar o eixo Y aqui, ó, nesse ponto. Este ponto tem coordenadas 0, 5. A ordenada deste ponto corresponde ao coeficiente linear. Então, o peso num certo tempo vai ser A vezes T mais 5. Bem, o meu trabalho agora consiste em determinar o valor do coeficiente A, do coeficiente angular. Nós sabemos que o coeficiente angular, o A, ele é por definição um ΔY dividido por um ΔX. Observe o seguinte, ó, que quando eu vou do 0 até o 10, a minha abscissa, os valores de x, eles variam de 0 até 10. Então, este segmento aqui, ó, que é um ΔX, ele vale 10. É este aqui, ó. E este segmento aqui, ó, que é um ΔY, ele corresponde à variação de 5 para 10. Quem vai de 5 para 10 varia 5. Então eu tenho um ΔY igual a 5. Ora, se o ΔY é 5 e o ΔX é 10, eu posso calcular o valor do coeficiente A, que é a tangente desse ângulo aqui, esse ângulo alfa. A tangente desse ângulo alfa é o coeficiente A. ΔY é 5, ΔX é 10, 5 sobre 10, 1 meio. Então o coeficiente A vale
1 meio. Consequentemente, o polinômio que representa o peso médio dessa espécie de bicho aí, no intervalo de tempo de 0 a 10 meses, ele é assim, ó, P de t vai ser igual, o A é 1 meio, então vai ser t dividido por 2, mais 5. Esse é o polinômio que representa a reta suporte desse segmento. É claro que para esse problema em particular, os valores de t devem ser maiores ou iguais a 0, menores ou iguais a 10. Esse seria, digamos assim, o domínio desta função polinomial para esta situação que está sendo colocada. Na sequência, é pedido para você calcular o peso desse bicho quando ele tiver 6 meses de vida, ou seja, eu quero calcular o P de 6. Mas é para você utilizar esse polinômio que foi encontrado. O P de 6 vai ser 6 sobre 2, mais 5, 3 mais 5. O P de 6 é 8 kg. Então, espera-se que, em média, filhotes dessa espécie aí, bichos dessa espécie, com 6 meses de idade, tenham 8 kg. A questão 2 diz o seguinte, ó. Bem, beleza, isso aí funciona para quando o t é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 10. Mas e se passar mais tempo do que 10 meses? Daí nós temos essa expressão aqui, ó, que não é uma função polinomial, isso aqui não é um polinômio, porque esse expoente t aqui, ó, se a gente reescrever essa expressão, ele teria esse t teria expoente negativo. Mas eu quero saber, então, a partir dessa expressão, que só funciona quando o tempo é maior do que 10 meses, qual vai ser o peso do bicho quando ele tiver completado 1 ano de vida. Tomem cuidado, pessoal, porque o tempo ele é dado em meses. E aqui a pergunta é quanto ele vai ter de peso médio daqui a 1 ano. Lembra que 1 ano são 12 meses. Então, o que nós queremos calcular, na verdade, é o peso no animal quando t for igual a 12. Bem, quando t for igual a 12, vai ficar assim, o P de 12 é 120 vezes 12, menos 100, sobre 12, mais 10. 120 vezes 12 dá 1.440, menos 100 dividido por 22. Isso aqui vai dar 1.340 dividido por 22. O peso do animal daqui a 12 meses vai ser aproximadamente 60,9 kg. Eu cheguei a esse valor dividindo 1.340 por 22, ou ainda 670, certo? Que é a metade de 1.340, por 11, que é a metade de 22. Você vai fazer essa divisão e você vai ver que o resultado é aproximadamente 60,9 kg. Beleza, galera? Deixe seu like, compartilhe, faça o Vavá estudar, se espalhar mundo afora. Você pode ajudar. Faça a sua parte.